Graça e paz, povo de Deus. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Esta é uma igreja sem parede, sem teto, sem banco, sem púlpito, sem coral. Esta é uma igreja pela qual Deus disse que Ele não habita em templo feito por mão de homem. Atos 17, 24. Ele habita nesse templo. Nós somos templo e morada de Deus. Então esta é a igreja que habita o verdadeiro Espírito de Deus. Cristo habita em nós. Onde quer que nós estejamos, Cristo está conosco, porque Ele disse... O Senhor disse, ali no capítulo 4, 23 e 24 do livro histórico de São João, que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Onde você está, você é um verdadeiro adorador. Você não precisa deslocar da sua casa, do seu lugar, para ir ao encontro de Deus, porque Deus já está dentro de você. Eu tenho uma palavra neste momento, e a palavra é esta: anjos está ao nosso favor? Vem comigo. No fim desta mensagem, você vai fazer uma análise. Se nós temos anjos de Deus ao nosso favor. Podemos olhar uma passagem do apóstolo Pedro, lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Nós encontramos ali uma passagem que o rei Herodes mandou prender algum dos apóstolos. A perseguição era grande. E Herodes mandou prender e matou Tiago a espada. E ele viu que isso agradou a maioria dos judeus. E ele também prendeu a Pedro, encerrando Pedro no cárcere, para no dia seguinte, certamente fazer o mesmo com Pedro. Mas a igreja entrou em oração. Eles começaram a buscar a Deus, pedindo para que Deus enviasse ali um anjo para soltar Pedro. E a igreja estava clamando. Pedro foi preso, tinha 16 soldados, 4 quartetos, e Pedro foi colocado numa cela. Suas mãos e seus pés estavam encorrentados. Tinha um guarda à sua direita e à sua esquerda. Mas a igreja buscava, clamava a Deus. E Deus ouviu o clamor daquele povo e enviou-lhe o seu anjo. E o anjo chegou e entrou dentro daquele cárcere. Passou por aqueles guardas e entrou dentro e foi na cela onde estava Pedro. Uma luz resplandeceu ali. Aqueles guardas, certamente, naquele momento, eles se adormeceram. E o anjo tocou em Pedro. Pedro estava dormindo. Pedro estava tranquilo. Pedro estava dormindo porque ele estava confiante que o nosso Deus é o socorro bem presente em todo momento da nossa vida. E o anjo tocou em Pedro e disse: calça a sua sandália, veste a sua capa e vamos depressa. E Pedro, não sabendo o que estava acontecendo, Pedro calçou depressa ali a sandália, pôs a capa e saiu. E a porta se abriu da cela. Pedro passou com o anjo. Quando chegou na porta que dava acesso à rua, aquela porta foi aberta. E o anjo saiu com Pedro. Pedro não sabia se era uma visão, se era um sonho, se era uma realidade. Ele não sabia o que estava acontecendo naquele momento. Mas Pedro seguiu aquele anjo. De repente o anjo desapareceu. Pedro, então, naquele momento, ele reconheceu
que Deus tinha enviado o seu anjo para libertar das mãos, das garras de Herodes. E Pedro seguiu para a casa de Maria, onde estava o povo reunido ali ou em oração, buscando a Deus. Pedro chegou e tocou na porta, bateu com força, e ali tinha uma menina por nome de Ródia. Aquela menina estava ali cuidando da porta daquela casa. E aquela menina abriu a porta, viu que era Pedro, ela assustado fechou a porta e correu e avisou os demais que Pedro estava na porta. Mas o que me chama a atenção é que aquele povo não creram, aquele povo não acreditaram, mas aquele povo não estava orando, aquele povo não estava buscando para essa finalidade, mas eles diziam um, outro, cada um dizia uma coisa. Esta menina está fora de si. Ela dizia, é Pedro que está na porta. Não, não pode ser Pedro. Pedro está preso. Como pode ser Pedro? Pode ser algum anjo que está aí. Mas se eles estavam orando para que Deus fizesse esta obra, é o que acontece nos dias de hoje. Há muita gente que participa de orações, nesses cultos chamados cultos de oração, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, semana inteira. O que você está fazendo aqui? Aí eu venho por causa do pastor, porque se eu não vim, o pastor me chama a atenção, o pastor marca a falta, eu tenho que estar aqui todos os dias, nesse culto de oração, mas não tem propósito nenhum, não tem pedido nenhum, não está ali a sua fé naquilo que está fazendo, como aquele povo estava orando com esse objetivo de soltar a Pedro, mas aquele povo não creram no momento em que Pedro batia naquela porta. E Pedro insistiu, batendo firmemente naquela porta. E eles, um pouco assustados, temerosos, abriram aquela porta e deparou com Pedro. E se alegraram naquele momento. E Pedro deu sinal para eles se calar, e Pedro contou toda a visão, tudo que Deus fez na vida de Pedro. Então, o que eu quero dizer com isso, neste momento? Se o anjo de Deus ainda está ao nosso favor, continua me ouvindo, porque eu conheço um testemunho de um certo pastor. Ele não é daqui do Brasil, ele é do Peru. E esse pastor diz que foi muito tempo pastor de igreja, mas um certo tempo ele cansou de pastorear, não estava mais sentindo vontade de pastorear, e ele queria parar. E ele disse para o seu superior, olha, eu não quero mais pastorear a igreja, eu quero parar, não estou me sentindo bem. Não, mas o povo aqui tudo gosta de você e tal. Não, eu não quero mais ser pastor, eu quero parar, eu não estou sentindo mais vontade de continuar sendo pastor. Então, aquele seu superior disse, olha, eu posso enviar você a uma tribo de índio como missionário. Você não quer ser missionário? Missionário, você vai ali, vai aqui, você vai andar, vai visitar algumas aldeias, algumas cidades, alguns lugares, algumas igrejas. Você não vai ficar num lugar parado. Ele disse, sim, eu aceito. E ele aceitou. Então, foi dado a ele um mapa para ele ir numa tribo de índio, no meio do mato, numa selva. E ele saiu pelo um domingo de manhã, colocou nas suas costas uma mochila e ele saiu andando pela aquela picada daquela mata, aquele trio, e foi indo e olhava no mapa. De repente ele se perdeu. Veio uma chuva, molhou aquele papel, aquele mapa que estava com ele se molhou tudo, ele não sabia mais aonde ele estava perdido, e veio a tarde, veio a noite, e anoiteceu, e ele estava perdido dentro daquele mato, e ele não sabia mais o que fazer, e ele disse que ele caminhando, sem rumo, sem saber para onde ia, ele caiu dentro de um grande buraco. Ele disse que era um buraco, uma caverna muito funda, e ele caiu, foi rolando e caiu lá embaixo. Quando ele sentiu
olhou para cima e não sabia para que rumo tomasse. Então ele gritou por socorro. Ele gritou, quando ele deu o primeiro grito, ele disse que escutou. Algo respondeu. E ele pensou com ele, deve ser o eco da própria mata. Ele gritou pela segunda vez. Ele disse que respondeu. Na terceira vez, quando ele gritou, respondeu em cima do barranco. E ele diz que aquele índio desceu até onde ele estava, pegou ele pelas mãos e foi levando ele. Ele diz que esse índio tinha uma força muito forte, um homem muito forte, e foi arrastando ele, subindo, levou ele até lá em cima. E ele pensava com ele, deve ser algum índio da tribo que escutou o meu chamado e veio me socorrer. Mas ele falava alguma coisa para aquele índio, e aquele índio continuava calado. Ele dizia, ele não conhece, ele não sabe a minha língua, o meu idioma, por isso que ele não está entendendo. E o índio foi caminhando com ele. Quando chegou na aldeia, aquele índio entregou, mostrou-se, apontou-se com o dedo. E ele foi e encontrou, estava um grupo já esperando ele. E ele estava todo molhado, todo cheio de barro. Então aquelas índias esquentaram água e deram banho nele, e deram uma roupa para ele. E falou assim, coma e descansa, e amanhã nós iremos conversar. Então ele disse que tomou seu banho, comeu, deitou, no outro dia levantou todo feliz, contente, aquele povo tratando ele muito bem. E ele diz assim, eu quero ver o índio que foi me buscar ontem. Quem é o índio que foi me buscar lá, naquele buraco onde eu estava perdido? Ele disse, índio? É. Não foi ninguém te buscar. Mas como? Eu caí dentro de um buraco e gritei por socorro. E o índio foi lá e me tirou lá de dentro e falou, não saiu ninguém aqui a te buscar. Mas como? O índio me tirou e veio junto comigo até aqui na aldeia. Não, você chegou aqui na aldeia sozinho. Não tinha ninguém junto com você. Não, mas como? Ele falou assim, nós estava aqui todos, aqui não ouvimos o seu chamar. E nós vimos você chegar aqui sozinho. Não foi ninguém à sua procura buscar e nem te acompanhar. Você chegou aqui sozinho, somente só. Naquele momento, a sua mente foi aberta e ele entendeu que foi um anjo de Deus, que Deus o enviou para socorrer aquele homem de Deus. O que eu quero dizer neste momento? Deus está presente na nossa vida. Deus está atento a tudo que acontece na nossa vida. Se você crê que anjo está ao nosso favor, se você não crê, isso não importa. O que importa é que Deus está presente nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque nós somos filhos de Deus e, além de filho, herdeiro de Deus. E Deus está ao nosso cuidado. Livra-nos de assalto, de acidente, livra-nos da doença, livra-nos de muitos perigos. Deus nos livra. Então, por isso que eu disse e volto a dizer, Deus, ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, Deus continua nos socorrendo, como socorreu Pedro lá no cárcere e socorreu aquele pastor dentro daquela caverna. Ele socorre nós, aonde quer que nós estejamos, Deus nos socorre, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem fez bem ao seu coração, à sua mente, inscreva neste canal, divulga para os seus parentes, para os seus amigos,
para que o Evangelho da Graça continue crescendo cada vez mais. Eu sou o Nilson Queiroz, o seu irmão em Cristo. Graça e paz para todos.